São 3 pilares, então, que compõem a prosperidade: pilar material, pilar espiritual e pilar das emoções, dos relacionamentos, tá? E as emoções e relacionamentos é de você com você mesmo também. Espiritual é de você estando presente aqui na Terra, fazendo o máximo que você pode, conectado com as leis universais. Aí tudo fica melhor, mais fácil, mais harmônico, mais pacífico, e a gente consegue potencializar muito a prosperidade material, entendendo e trabalhando, são passos que precisam ser feitos para que você alcance a tua realização maior, ok? Em resumo, nós temos 2 tipos de prosperidade. A primeira prosperidade eu vou chamar ela de física, e a segunda prosperidade eu vou chamar ela de extrafísica. A prosperidade física todo mundo sabe o que é, e ela é uma consequência, normalmente, da prosperidade extrafísica. É assim que determina as leis universais, as leis da matriz divina, ok? Sendo assim, ninguém entende muito da prosperidade extrafísica, porque não sabe nem o que é extra, tá? A física são as coisas que a gente já sabe, material, isso inclui saúde do corpo também, tá? A extrafísica é algo que pode ser considerado fora ou além, a mais. São duas concepções, tá? Eu gosto mais da concepção do a mais, porque não tá fora, ok? Ela é parte de mim também, parte de cada um de nós aqui também, tá? Sendo assim, a extrafísica, ela corresponde aos pensamentos, às emoções, que eu falei agora há pouco, né? A sua conexão com as leis universais, poder equilibrar tudo isso e produzir o máximo de você aqui na Terra. Não é no céu voando, nem na sua imaginação criando, é produzido aqui na Terra, tá? A prosperidade, ela depende 20% dos pensamentos e das emoções, que tem que estar forte, enraizada no que você deseja alcançar, beleza? Tipo, a certeza de que isso vai acontecer. Você só não sabe quando, mas você está certo que isso vai acontecer. E você está fazendo o melhor que você pode. Agora, em termos de ações, o que seria uma boa ação? Você ler livros das principais coisas que você tem medo. O que você mais tem medo na sua vida? O que te amedronta mais? Então, leia pelo menos 5 livros a respeito desse assunto aí, ok? E aí você vai ver que você vai conseguir superar esse medo, esse bloqueio, como se fosse um cadeado que você tem dentro de você. Aquilo liberado vai te abrir imensas possibilidades. E cada vez que você libera um cadeadinho, você abre imensas possibilidades. Quando você abre possibilidades, você gera oportunidades para você, para o mundo, para ser um lugar melhor. Você ajuda você e ajuda todos que estão ao seu redor, ok? Então, usar os livros frequencialmente, então, ler mais, e TV eventualmente. Nós, brasileiros, eu não estou mais nessa contabilidade, tá, gente? Porque já fazem 5 anos que eu não assisto TV. Não sei de nada. E, aliás, quando eu olho a TV ou escuto alguém vendo aquilo, eu capto tanta coisa negativa, porque ficou para mim muito claro isso, que, assim, eu até saio de perto, tá? Porque senão, se você não tiver inteiro em você, policiando os seus pensamentos, as suas emoções, que essa é uma tarefa de cada um de nós, tá? Fica difícil. Você entra naquele processo, entende? Então, eu recuo para não me dar a chance de repente, cair nesse processo aí. Eventualmente, TV, eventualmente, minisséries e, frequentemente, livros de assuntos dos quais você quer ter mais informação, mais conhecimento, ou dos piores inimigos que você tem dentro de você mesmo, das emoções, medo,
livros de desenvolvimento pessoal, digamos assim, né? Ou falta, escassez, mas livros que fazem você ficar conectado e positivo, tá, gente? Livro bom é o que faz você refletir sobre aquilo e te gera a possibilidade de melhorar aquilo. Aí, legal. Livro ruim é aquilo que você começa a ler e rouba a tua energia, você fica pior depois que você lê. Então, isso, para mim, na minha concepção pessoal, não serve, tá? E isso vale para qualquer outro tipo de noticiário, de informação que eu vejo na internet, informação em qualquer lugar aí. Beleza? Gente, e sobre a história do extrafísico, que é algo que a maior parte da população não sabe do que se trata, isso a gente não aprende em lugar nenhum, nem em faculdade, nem em igreja direito, nem, né, em lugares religiosos e tal. Isso é difícil ser abordado, tá? Essa parte da extrafísica são alguns conceitos que têm relação com a sua essência maior, quem você é de verdade, tá? O que eu preciso também falar aqui, que me caiu a ficha, é que bem oposto à prosperidade é o seguinte: se eu faço coisas das quais eu não gosto para mostrar para os outros algo que eu não sou, você está completamente desconectado e fora do contexto da prosperidade. Vou dar um exemplo. Então, às vezes, eu, assim, quero fazer um curso, quero fazer alguma coisa, só que eu optei por comprar um carro super caro para mostrar para os meus amigos, para eu sair com as meninas, né, de repente, os meninos, né, pensando nesse sentido, para eu sair com fulano, com ciclano, para mostrar para a sociedade coisa que eu não sou e da qual eu não acredito, para saber a opinião do outro sobre mim. Isso não tem nada a ver com a sua conexão, tá? Nós, mulheres, por exemplo, você querer comprar aquela bolsa da Louis Vuitton que custa 200 anos do seu salário para mostrar para as outras pessoas algo que dentro de você não agrega valor nenhum. Eu prefiro pegar o valor desta bolsa e investir em algum conhecimento, alguma coisa que me faça evoluir. Sei lá, eu até... né, várias informações, um curso, uma palestra, um livro, um bom computador que me ajude no meu trabalho, equipamentos bons, eu prefiro, particularmente, isso me faz muito mais sentido em relação aos meus valores, tá? Então, isso é uma coisa também que me veio aí na mente para ser falada aqui. Em relação à prosperidade extrafísica, a intuição é um item extremamente importante, do qual ninguém sabe lidar. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, e aí o caminho, quando você não acredita, fica um pouco mais difícil de lidar, ok? Mas vamos entender um pouquinho sobre o conceito dessa intuição e tal. Mas antes eu vou contar uma história de um livro fantástico que eu vou recomendar para vocês, que chama Boa Sorte. É um livro super fácil de ler. Gente, eu li ele tem 10 anos e ele tem um relato de aprendizado aí, de conceitos bacana, né? Sobre determinados comportamentos, tá? E o que a gente pode potencializar na gente para que a vida de cada um tenha sorte, tá? Então, pode ser que eu não me lembre exatamente a história em si. Daí vocês me perdoem, porque 10 anos faz um tempinho já, né? 8 ou 10 anos aproximadamente. Esse livro, ele relata, tem uma parte da história dele, que ele relata sobre o mago Merlin, que vivia lá num reinado e tal, com uma rainha, rei, não sei o quê, e eles precisavam de um trevo de 4 folhas, que era chamado de trevo da boa sorte, ok? E que para a população ter uma fartura e abundância e prosperidade na vida deles, eles precisavam desse trevo de boa sorte. Então, eles estavam buscando algo externo, né? E aí pediram para 2 cavalheiros irem resgatar esse trevo, que era uma coisa extremamente rara, difícil de achar, muito pouca pessoa
muito poucas pessoas conseguiram e tal, mas quem conseguia, às vezes não se dava muito bem, e que eu não lembro direito, tá, gente? Então pode ser que fique um pouco confuso aí. Mas esses dois cavaleiros, eram um cavaleiro branco e um cavaleiro negro, e os dois foram andando pela mata para buscar o trevo de 4 folhas. O cavaleiro negro, ele resolveu perguntar, ele pensou na cabeça dele, assim, eu vou perguntar para as pessoas, né, ao redor, para quem mora na floresta e tal, se já souberam sobre esse trevo de 4 folhas. E ele foi perguntando num lugar, aí o pessoal falava assim, eu nunca vi esse trevo de 4 folhas, mas eu já escutei falar que, de repente, era alguma coisa em tal lugar. E ele começou a ir em todos os lugares onde as pessoas diziam, eu nunca vi isso, mas eu já escutei falar. Lembra daquela brincadeira do telefone sem fio? Moçadinha talvez não conheça isso, né? Mas era um cochicha, 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 e quando chegava na pessoa que inventou a frase, vinha completamente distorcida, porque cada um colocava a sua opinião, e nada tinha a ver com a realidade, ok? Então, a história desse cavaleiro negro, que ele foi buscando informações de fora, e cada vez ele ficava mais longe, e mais difícil, e mais confuso, e mais sem noção do trevo de 4 folhas. Já o cavaleiro branco, acho que ele se informou com outras pessoas e tal, e também trabalhou dentro dele a intuição. Aí o que ele resolveu fazer? Eu não lembro exatamente a história, tá, gente? Mas ele resolveu preparar um lugar aonde esse trevo de 4 folhas pudesse nascer, germinar, ok? Entendam, a sorte pudesse germinar. E ele entendeu que não qualquer lugar, mas que se ele achasse um ambiente, um terreno que favorecesse esse tipo de germinação, aumentaria as chances dele conseguir o trevo de 4 folhas, tá? E aí ele foi construindo, né, montando, preparando o solo para que esse trevo de 4 folhas pudesse germinar. E entre os animais, um começou a chamar a atenção do outro, passar informação para o outro, e a maioria achava ele, assim, doido, né? Que ele deveria ir buscar essas coisas em outros locais e tal. E só ele, no fundo, ele sabia que ele ia conseguir ter aquela germinação, a fé, tá, gente? E aí, o que aconteceu? De tanto que ele persistiu, que ele sabia que ele podia, ele só não sabia quando isso ia acontecer, mas ele fazia diariamente coisas para preparar o terreno. Ele fazia, botava um tantinho de água lá, aí descansava o resto do dia, aí ele botava mais plantas ao redor, descansava, aí ele pegava gravetos, e ele foi intuindo que de repente aquilo ali poderia auxiliar ele para que se germinasse. E num belo dia, germinou o trevo de 4 folhas, que era o trevo da sorte. E a sorte, na vida de cada um de nós, por isso que eu até contei essa história, ela não depende de coisas externas, tá? Nem de que se você é feliz ou feliz atrai mais sorte. Quem é rico e feliz atrai mais sorte, atrai mais coisas bacanas, tá? Mas, quando a gente está na polaridade da escassez, você atrai mais do mesmo que você é, entende? É um pouco chocante, tá? Eu sei, pode ser que vocês detestem, mas é o que é. E não sou eu que estou inventando isso. Isso é o pilar dos assuntos de estudos de prosperidade que nós estamos aqui para poder desenvolver, ok? Você acreditando, tendo fé e paciência e fazendo as ações necessárias, a prosperidade ela se realiza 80% pelas ações. E se você souber qual é a melhor ação, você potencializa e não precisa ficar trabalhando que nem louco toda hora, todos os dias. Ok? E nisso, a intuição entra como um belo de um aliado.
alia ele e não, assim, rejeita, sabe? A maior parte da nossa sociedade materialista, ela rejeita a intuição, ela não sabe do que se trata, ela não sabe usar e também não quer saber, porque ela acha que o que ela está vendo e recebendo de informação é o que é, e é a verdade. E infelizmente não é, tá, gente? Então, vamos lá, buscar a intuição de novo. Para que você tenha esse processo intuitivo um pouco mais desenvolvido, o primeiro jeito de você trabalhar esse processo de intuição é como se fosse um músculo que você vai fortalecer na academia. Quanto mais você treina, mais forte ele fica, melhor você fica, ok? É a mesma coisa. Se eu treinar uma vez, nunca mais olhar, você não vai desenvolver. Se você treinar todo dia um pouquinho, começa devagar e depois vai aumentando conforme você for pegando habilidade e tal, aí acaba desenvolvendo. Isso também é o mesmo processo na prosperidade. Então, escutar o seu eu mais profundo, que é a sua essência. A intuição, ela vem da sua essência. Mas eu citei a história do subconsciente para que você possa entender que às vezes você confunde o que está no seu subconsciente com intuição. E o subconsciente ele guarda um monte de lixo, que a gente aprende por aí num monte de coisa que eu já falei aí, ok? Então, assim, precisa entender o que é seu e o que é lixo que sai do seu subconsciente, tá? O que é intuitivo e é uma conexão com o seu eu mais íntimo te deixa leve, te deixa feliz, te deixa livre, te deixa alegre, te deixa em paz e em harmonia. O que é oposto, uma intuição negativa, isso não vai dar certo, você está errado, é barulho mental do lixo que está no subconsciente, ok? Entendido? Então, a intuição, ela não precisa nem de esforço, nem de estresse, não precisa de um histórico de vida perfeita, muito menos de habilidades perfeitas, isso está para todos nós. E por isso que me baseio aqui dizendo que todos nós somos capazes de sermos prósperos, desde que a gente escolha isso pelo nosso livre-arbítrio. O mundo não ensina a gente a ser próspero. Você que precisa buscar dentro de você primeiro e depois utilizar essas coisas no mundo e realizar, manifestar materialmente. E, às vezes, a gente, quando vai buscar a intuição, não consegue sentir ela de tanto barulho mental que você tem dentro de você. Aí você fala, isso não existe, eu não sinto isso. Mas, lembrando, nós fomos condicionados a não sentir isso, porque isso nos empodera e tira o poder de quem está manipulando das mãos. E tudo que é distração faz você também perder a sua conexão. Essa frase foi muito legal, vou até copiar aqui. Conexão com o quê? Com o universo, com a matriz divina, com a sua essência, o que você é dentro de você. Lembrando, a nossa essência, ela é positiva. A nossa essência é ficar tranquilo. Tudo que deixa a gente em paz tá alinhado com a nossa essência. O que tira a gente da nossa paz, tal, né? Tá desalinhado com a essência. Algumas coisas que não são intuitivas, eu já vou terminar aqui o vídeo logo mais. O que não é intuitivo? Quando a gente é muito analítico, isso é para a turma de exatas aí, que analisa muito número, cálculo, porcentagem, elevação, quando a gente requer muita análise, muito esforço, muitos detalhes, a gente não está sendo intuitivo, ok? Claro que tem coisas que a gente precisa analisar no nosso mundo material. O mundo material, ele tem estatística, ele tem cálculos, ele tem proporções,
análises minuciosas disso, daquilo e tal. Isso faz parte do mundo físico nosso, tá? Porém, quando você quer intuir e estar conectado, você precisa não analisar e não ficar achando detalhes. Quando eu me perco em detalhes que não agregam valor no meu objetivo de vida, normalmente eu estou completamente desalinhado com a minha conexão e comigo mesmo, ok? Outra coisa é aquele pessoas que têm rigidez, que querem fazer as coisas do jeito certo, tem que seguir norma, exatamente isso, aquilo outro, uma sequência muito exata, que no mundo material também funciona assim, tá? Não estou falando que não é para a gente fazer isso, mas quando você quer prosperar, ser o máximo de você, esse tipo de sistema não auxilia, só ele tem que estar em equilíbrio. A ideia é que a gente tenha equilíbrio, tanto com a parte analítica, que a gente chama de razão, quanto com a parte emocional e intuitiva. Equilibrar. Quando eu fico só analisando, eu estou desconectado. Quando eu estou só intuindo e não realizo na Terra, porque eu estou no planeta Terra, estou viva agora, eu também estou desconectado. Desconectado com o quê? Com a minha vida, com a minha missão, minha atitude na Terra, ok? Mas o que eu quero dizer aqui, em resumo, eu vou pular aqui alguns itens para não ficar uma coisa muito extensa, tá? Mas quando o cérebro, o pensamento, amplia, a sua intuição e criatividade diminuem. Então, se você precisa ter intuição, precisa ter criatividade, ou precisa de alguma ideia sensacional que vai mudar a tua vida, precisa diminuir o pensamento cerebral e para que aumente a sua intuição, a sua criatividade e a sua ideia. Criatividade, ela é parceirona da prosperidade. As maiores coisas que a gente tem desenvolvida no nosso planeta Terra foram criadas por alguém. E esse alguém possivelmente não ficou só analisando, calculando. Quando ele calcula, requer muito esforço, é sofrido, e as coisas não fluem, cria muita dificuldade, é porque você está muito na razão. Precisa trabalhar junto também a intuição, as ideias, a criatividade. Equilibra, aí você tem uma vida melhor, mais tranquila, mais próspera e mais fácil. Beleza, gente? Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer uma meditação, tá? E essa meditação é para você aprender a se conectar. Porque às vezes você não está conectado, não está dentro de você, não está no poder do seu agora. Conhecem esse livro, O Poder do Agora? É um livro antigo, mas ele é fantástico. E ele fala muito disso, da gente estar conectado conosco agora. Quando você está conectado com você agora, todos aqueles problemas que são barulhos mentais desaparecem. Você fica mais leve e possivelmente consegue realizar mais coisas na sua vida. Tá bem?